Olá! Nessa primeira aula sobre amamentação, é impossível começar sem primeiro falar sobre a importância do amamentar e principalmente de a rede de apoio. É muito comum que a gente escute que o bebê tá chorando, deixa chorar, tem que acostumar, senão acostuma com colo e tudo mais. Então, para a gente iniciar essa aula, para a gente iniciar esse processo de aprendizado, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é para a gente sempre substituir a palavra filho. Né? A gente jamais deixaria eu chegar em casa e encontro meu marido chorando, ou chego na casa da minha mãe e encontro minha mãe chorando. Jamais eu vou falar, deixa chorar que daqui a pouco passa, né? A primeira reação que a gente tem é de consolar, é de querer abraçar, é de querer entender o motivo desse choro e poder auxiliar. Então, vamos pensar dessa forma com os bebês também. Nem todo choro significa que é fome. Nem todo choro, né, significa que esse bebê tá mal acostumado, tá ficando mimado e tudo mais. Então, sempre a gente pensar nesse posicionamento de substituir a palavra filho, tá? Para a gente dar continuidade, é muito importante a gente falar de um termo que ficou muito conhecido, né, há algum tempo atrás já no Brasil, que é o empoderamento materno. O que é o empoderamento materno? Por que isso é importante? A mulher precisa se empoderar, ela precisa se conscientizar, buscar informação, ter essa rede de apoio para que ela tenha força e consiga dar continuidade aí aos seus cuidados, aos cuidados com o recém-nascido, à amamentação. Então esse termo empoderamento, ele é muito forte e muito importante, principalmente na amamentação. Nem sempre vamos encontrar profissionais da saúde, até mesmo nas maternidades ou nos consultórios, que estejam atualizados acerca da amamentação e que realmente apoiem a amamentação. Então é muito importante que a mulher, já na gestação, busque essas informações, busque esse apoio para que ela tenha um verdadeiro sucesso aí na sua jornada da amamentação. Nem sempre amamentar é fácil. A gente tem aquela visão das novelas, né, dos filmes, que o bebê nasce, coloca no seio e ele sai mamando, né? É automático. Nem sempre é assim. Muitas vezes a gente tem sim dificuldades e por isso a importância dessa mulher estar empoderada, ela estar informada, né, ter informações de qualidade para que ela faça escolhas conscientes. Então, com isso, ela vai conseguir ter as informações, buscar o apoio de forma correta para que ela consiga ter esse sucesso na amamentação. Pensando dessa forma, então, nós podemos dizer que formamos um time para que essa mulher tenha um sucesso na amamentação. Não adianta só ela querer amamentar, ou só o pediatra querer que ela amamente, ou só o marido querer que, né, o pai, o companheiro querer que esse bebê seja amamentado. Nós precisamos realmente formar um time, uma equipe, todos em prol da amamentação. Então, para isso, né, existe o Agosto Dourado, que é o mês de conscientização da importância da amamentação. Então, no Agosto Dourado, né, na Semana Dourada, que normalmente é a primeira semana de agosto, nós vemos aí nas redes sociais, né, empresas, todos fazendo campanhas em prol à amamentação, né, o Agosto Dourado. Então, esse incentivo. Por que é chamado de Agosto Dourado, né? E o símbolo do Agosto Dourado, ele é um nó, um laço dourado. Por quê? Porque o dourado traz a referência do ouro, né? Então, o leite materno é realmente o padrão ouro na alimentação infantil. Não existe fórmula, complemento nenhum que chegue aos pés do leite materno. O leite materno, ele é um líquido vivo, né? Então, ele traz vitaminas, anticorpos e ele pode mudar, sofrer alterações de acordo com as necessidades do bebê. Então, a mãe entende, né? É mandado estímulo no cérebro mesmo para que, esse bebê tá resfriadinho, tá doente, ela vai produzir um leite mais rico em anticorpos para ajudar esse bebê a sarar. Então, é realmente, né, um líquido vivo. Por exemplo, o hormônio do sono, né,
melatonina, ele é produzido no leite, ele é também excretado no leite materno. Então esse bebê ele vai entender que é noite, ele vai entender que é horário de dormir mais nessa amamentação noturna. Então por isso também a importância da amamentação noturna, né? A gente também na parte da noite, o leite materno ele é mais rico em triptofano, que é uma substância que ajuda no desenvolvimento cerebral. Então, todo esse processo é muito importante, né? A gente não vê fórmulas, complementos que tem lá, essa é a fórmula da noite porque tem melatonina, então o bebê vai entender que tem que dormir mais, essa é a fórmula do dia sem melatonina. Não, né? É um único formato, e o leite materno traz então esses benefícios. Falando em benefícios do leite materno, a gente tem muitos benefícios tanto para a mulher, né, para a mãe, quanto para o bebê. Para a mulher, para a mãe, principalmente naquela primeira hora de vida, né, aquela amamentação imediata quando o bebê nasce, a gente diminui os riscos de hemorragia, né? Porque com a amamentação a gente vai ter um aumento dessa contração uterina, né, esse útero voltando para o lugar, para então diminuir esses riscos de hemorragia. Para a mulher também, a amamentação, inclusive a amamentação prolongada, ela vai prevenir, né? Ela vai diminuir, na verdade, os riscos de ter o câncer de mama. E isso é uma coisa que a gente vê bastante confusão, né? Não vai ter uma prevenção. Ai, porque eu amamentei eu não vou ter câncer de mama? Não, mas você vai diminuir esses riscos, você vai diminuir as chances de ter um câncer de mama. Né? Sem falar na questão de praticidade, de sustentabilidade, né? Porque a gente não tem um alimento gratuito que está na temperatura correta, com os nutrientes corretos. Então, eu tenho que sair, o que eu tenho que levar? O peito, né? O leite já tá ali, já tá pronto, não precisa se preocupar com isso, nem com apetrechos e tudo mais, tá? Benefícios para o bebê. A gente sabe, comprovado cientificamente, que o bebê amamentado, ele tem menor risco de ter diarreia, e diarreia no recém-nascido é muito grave, né? Para esse bebê desidratar, para ter problemas sérios e até poder evoluir a um óbito. Então, a gente tem essa prevenção da diarreia. A gente tem melhora na resposta imunológica, então esse bebê ele é um bebê que dificilmente vai ficar doente. Vai ficar doentinho? Vai, toda criança fica, principalmente na fase que vai para a escolinha, mas a gente diminui essas chances, esses riscos, né? Esse bebê ele tem uma formação imunológica mais completa sendo amamentado. A gente tem a questão do desenvolvimento orofacial. Então, quando o bebê ele tá sugando, quando ele tá mamando, ele tá desenvolvendo toda a musculatura orofacial, que vai não só numa questão estética, né? Porque a gente sabe que os bicos artificiais acabam prejudicando a arcada dentária e depois ter que usar aparelhos, né? Correção dessa dentição, mas não só dessa forma estética, mas na questão do desenvolvimento da fala, depois de deglutição, né? Porque todos esses músculos foram trabalhados aí na sucção, na amamentação. O bebê também amamentado, é comprovado cientificamente que ele tem um QI mais elevado, né? Então ele tem mais facilidade aí de aprendizado também, diminui os riscos de alergias. Então, assim, eu poderia ficar aqui horas falando dos benefícios tanto da mãe quanto para o bebê em relação à amamentação. E aí, também um benefício que é muito importante é a questão do vínculo, do afeto, né, do aconchego. E é o que eu disse lá no início, nem sempre o bebê tá chorando ou ele vai querer mamar por fome. A gente pensa, né, o aleitamento materno, ele é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, 6 meses de forma exclusiva, então não precisa dar água, não precisa dar chá, nada. Somente o leite materno, nesses 6 meses. E após os 6 meses, até 2 anos ou mais, né, de forma complementar. Então, nem sempre o bebê ele vai chorar, ele vai querer o peito, ele vai querer mamar por fome. Às vezes ele tá com sede, às vezes ele quer essa questão do aconchego, de se sentir seguro, né, desse vínculo. E isso é muito importante também, né, como um fator, como uma qualidade aí da amamentação. Tá? Vamos conversar mais sobre isso nas próximas aulas? Até mais!